General é uma figura que eu conheci e tenho o maior respeito, não só por representar as Forças Armadas, né, mas simplesmente pelo o cidadão de caráter que ele é, pela figura que ele é. Eu conheci através do Boechat que era comunista e adorava o General Ramos. Esse é o princípio da democracia. Democracia é você respeitar o princípio do contrário, né? Agora, o general parece não estar satisfeito, e não está nem um pouco, porque eu nunca vi o general mentir. E parece que o seu depoimento, junto com o general Heleno e com o general Braga, foi transmitido de uma forma que ele disse que não aconteceu e que não era verdade. General, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Meu querido Datena, bom dia a todos os seus ouvintes, essa grande número de ouvintes que você tem, né, pela sua figura conhecida, seja no Brasil e fora. É sempre um prazer, uma honra poder conversar contigo. É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né, uma credibilidade muito forte, tem uma multidão de seguidores. E aí você hoje, quando ligou, eu estava na antessala do presidente, conversei com ele, falei, não, conversa com o nosso amigo Datena, você mandou um abraço. E eu estou à sua disposição aí, Datena, apesar de estou aqui, estava com uma reunião, mas Datena tem prioridade, e eu posterguei aqui a reunião para nós conversarmos, amigo. Como é que está o clima nesse momento aí do Planalto? O presidente está reunido com ministros? Como é que está a situação nesse momento? Não, o presidente está sereno, ele passou ali, como sempre, no portão da Alvorada, o pessoal chama de cercadinho, e deu uma entrevista, eu vi parte ali, né, que ele falou. Está sereno, está tranquilo, né? Mas olha, Datena, eu vou aproveitar a oportunidade, e até porque está de público, né? Ontem, durante o meu depoimento, eu até fiz uma pergunta antes do depoimento, vem cá, uma curiosidade, os depoimentos estão saindo praticamente online, né? Eu falei, a gente está aqui, é um inquérito. Não, ministro, por decisão do Supremo lá, do ministro Celso de Mello, o inquérito é público e realmente após o término do seu depoimento, que começou às 4, o pessoal disse que foram 7 horas, não é verdade, tem muitas inverdades aí, Datena, e eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo. Ele começou às 4 horas da tarde e demora porque a cada frase, pergunta, tem que digitar, corrigir, então não foi porque foi um depoimento misterioso, nada disso. Ele acabou por volta de 8h30 e em seguida tem que rever, ler e tal, então estava dando na televisão, porque tem a minha sala, foi na minha sala que eu fiz o depoimento. A equipe que esteve aqui muito, vamos dizer assim, profissional e de uma maneira agradável, o clima foi normal, muito amistoso, mas estava dando, né, nas televisões, Ramos ainda depondo, e eu tomando café, já tinha depondo, mas já tinha parado 20 minutos. Mas nesse depoimento o que eu gostaria de esclarecer ao ouvinte, e é o ponto mais importante do que eu vou falar, para o pessoal entender, tá, Datena? Você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Então, não, para o nosso ouvinte entender, porque ninguém tem o conhecimento. E no imaginário da população, para todos, quem faz a segurança do presidente da República para a população seria a Polícia Federal. Esse é um erro enorme. Quem faz a segurança do presidente da República por regulamento, por lei, e dos seus familiares é o Gabinete de Segurança Institucional, que o ministro responsável é o general Heleno. Então, vou repetir, quem faz a segurança do presidente da República e de seus familiares, seja a esposa, conforme está prescrito, é o Gabinete de Segurança Institucional. Por que eu estou sendo enfático nisso? E eu falei no meu depoimento ontem, e apesar disso tudo, se for nas manchetes hoje dos grandes jornais, eu vou evitar citar nome, que já me disseram quando eu falando na coletiva, daqui a pouco vão me processar, mas nos grandes jornais está dito lá que Bolsonaro interviu na superintendência da Polícia Federal, que está no vídeo. Maior mentira, não é verdade isso, Datena. Está no vídeo, eu estava na reunião, o presidente, em determinado momento, ele começa a dizer da importância dos ministros estarem unidos, que era importante o governo, e inclusive diz que é importante tal, e eu, sendo necessário, eu estou falando de público porque já está aí, o meu depoimento, se quiser eu te mando, está circulando aí, não fui eu, está circulando, todo mundo tem.
e vou interferir em todos os ministérios. Em todos os ministérios, porque eu não estou satisfeito com a qualidade de relatórios de inteligência, e começa a falar isso. E lá pelas tantas, ele dá um exemplo, como ele tem autoridade. Ele fala o seguinte: no Rio de Janeiro, a minha segurança pessoal, e ele não cita a GSI, talvez esse tenha sido mal entendido. Por exemplo, a minha segurança pessoal, que tenho lá no Rio de Janeiro, não estivesse boa, eu troco o chefe da segurança. E se não resolver, eu troco o ministro. O que ele estava falando ali era GSI. Não citou o João Heleno, mas é GSI. Ele não cita da Datena. Eu até, por lógico, eu sou assessor do presidente, né? O ideal é que fosse divulgado o vídeo, que aí ia desmentir todo mundo claramente. Ele não fala em superintendência, está no meu depoimento. Ele não em nenhum momento fala superintendência da Polícia Federal, ele não menciona isso. É um absurdo que revolta ao homem de bem, aos homens de bem, né? Mentiras desse nível. Ele não cita a Polícia Federal. A única hora que ele fala Polícia Federal é quando ele fala antes que ele não estava satisfeito com o nível dos relatórios de inteligência. Inclusive eu falo no meu depoimento, está assinado, escrito. Ele começa falando que ele não está satisfeito, começa pela BIM. Em seguida ele fala das Forças Armadas, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Segurança, enfim, de todos. Existe, para o nosso ouvinte entender, o CISBIM. O que é o CISBIM, Datena? Você me perdoa, eu estou falando direto aí, você está ouvindo? Perfeitamente, claro e bom som. O CISBIM é o Sistema Brasileiro de Inteligência. É uma grande rede institucional, não é nada escondido, onde todos esses órgãos são ligados e são obrigados, fazem parte, a fornecer dados de inteligência. Ou seja, o CISBIM tem a ABIN, tem as Forças Armadas, tem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as Secretarias de Segurança dos Estados, englobando Polícia Civil, Polícia Militar, tem a AGU, tem vários órgãos, é só entrar aí no site que é dado aberto. Então ele está falando, aí ele fala, e da Polícia Federal emendando. É a única hora, Datena, que o termo Polícia Federal é mencionado. E você vai hoje em todas as manchetes, dizendo na reunião que ele ia trocar o superintendente. Isso é revoltante, me desculpe o ouvinte. O termo que eu uso é revoltante, porque isso não é verdade. Não é verdade. Então como é que se coloca isso num fato que não é verdade? Tanto que eu depois não seria leviano, eu gostei ontem que eu vi um comentário, sem eu falar com essa pessoa, que o general Ramos, como os outros generais, foram formados para dizer a verdade. Eu falei, lógico, isso para mim é sagrado. Então, como é que eu vou chegar no depoimento e dei o meu solo, se eu vou até te mandar, acho que eu não te mandei, porque eu não estava mandando para ninguém, está lá assinado junto com os procuradores. Me perguntaram, o senhor em algum momento, o presidente disse que ia intervir na superintendência? Não. Em algum momento o senhor viu que ele disse que na Polícia Federal do Rio de Janeiro? Não. Em nenhum momento ele fala isso. Nunca falou isso. Então estão criando, o problema é o seguinte, botaram na pauta, vamos atacar o governo Bolsonaro, vamos atacar o presidente, vamos fazer por o inferno para ver. Pô, não adianta. Não adianta, Datena. Ele tem a população que o conhece, ele tem as redes e ele tem a verdade do lado dele, cara. Eu, independente de agora estar no governo ou não estar no governo, não importa. Eu, como cidadão de bem, estou vivendo isso. Eu estava na reunião, Datena. É igual você que faz a reunião aí na Rádio Bandeirante e tal, aí sai dessa reunião, o cara sai, não, porque o Datena falou isso. Como é que você vai se sentir, rapaz? Ao nosso ouvinte, eu coloco aí, como é que o cara vai se sentir? Calúnias estão sendo ditas do presidente da República. E olha, que país é esse, né? Pô, o presidente da República, ele tem fé de ofender, porque está dizendo que não falou, tal, mas está lá o vídeo. O vídeo foi visto lá pelo pessoal do STF, pela Polícia Federal, e eu estava na reunião, né, Datena? Eu não estou esclerosado ainda, apesar de 64 anos, graças a Deus. Então não sei, rapaz, quer dizer, são colocadas coisas, né? Alguns jornais mais sérios colocaram. Diz que, pô, ele não... E ele não estava, eu estou dizendo e repetindo que eu dei depoimento. Olha, os relatórios de inteligência têm que ser melhorados, não estou satisfeito. Né? Os relatórios da ABIN, das coisas, aí ele fala esse troço. É a única hora que ele fala Polícia Federal. Então, pelo amor, como diz aí o radialista, pelo amor dos meus filhinhos, pô, parem com isso. Tá bom, Datena? É, o nosso Silvio Luiz, que é um mestre, pelo amor de Deus. É, o Silvio Luiz.
grande Silvio Luiz, que é um mestre na narração. Não, e outra coisa, Datena, outra coisa para o nosso ouvinte entender. O presidente da República é o chefe maior, o mandatário, eleito democraticamente com 57 milhões de votos. Ele nomeia ministro, ele exonera ministro, tem aí os ministros já foram exonerados, ele muda. O diretor-geral da Polícia Federal, eu vou bater nessa tecla até furar, como diz um amigo meu, batendo com o gato morto até o gato miar. É prerrogativa por lei do presidente da República. O presidente da República está lá escrito, não é por lei, ele atropelou. Ele tem essa prerrogativa, então essas verdades tem que nomeia e se quiser exonera, é prerrogativa dele. Outra coisa, mas ministro aqui no depoimento, ele disse que vai interferir. Pô, eu sou general, estou no meu quartel, você esteve lá comigo. Eu quero pegar um oficial que está num local tal e mudar para outro, eu estou interferindo, é por direito meu. Eu sou o comandante lá do local, o presidente é o comandante das ações do executivo. Porque daqui a pouco o presidente vai querer trocar o motorista dele, não pode. Vou entrar com uma ação aí, não sei aonde, que ele não pode mexer no motorista. Não pode. Pô, peraí, pô. Que interferir? Sim, ele é o presidente da República, ele nomeia. Amanhã, se ele quiser me exonerar, se quiser nomear outro cara ou qualquer outro ministro, é prerrogativa dele. O presidente foi eleito para ser o chefe supremo da nação, o comandante supremo das Forças Armadas. Claro. Tá aqui no UOL o presidente dizendo que vão cair do cavalo com a divulgação do vídeo. É natural, eu partilho da mesma posição que o senhor, que o vídeo tem que ser divulgado. Eu estou lendo aqui no UOL, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a negar hoje ter feito referência literal à Polícia Federal no vídeo da reunião ministerial. Aí tem mais embaixo o Sérgio Moro. E a versão dele, agora aqui está o ponto que o senhor está contraditando aí. A versão dele havia sido contraditada pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, que prestou depoimento ontem e disse que houve sim menção à PF na avaliação do mandatário, o subordinado se equivocou. E não é verdade, Catendo, o que eu estou dizendo. A única hora que é o que eu estou perguntando. Alô, está ouvindo, Catendo? Estou ouvindo, agora sim. A única hora é essa dos relatórios de inteligência. E não fala mais nada, rapaz. Não fala mais nada. Os depoimentos estão públicos, eu fiquei impressionado. Eu tinha terminado meu depoimento ontem. Na minha sala tem uma televisão, já estava a CNN lendo o relatório do Braga Neto. Então é público, as pessoas estão aí, meu depoimento está circulando, é só ler meu depoimento do Braga Neto. Tem que ver a justiça, estão numa narrativa baseada em mentiras, Datena. Você percebe, você me conhece há muito tempo, a irritação que eu estou, porque qualquer cristão se irrita, rapaz. Só Jesus mesmo para dar calma a alguém, vendo tanta injustiça sendo cometida contra o presidente da República, rapaz. Não, eu não vejo por que também o senhor dizer que não disse, porque esse vídeo vai acabar vindo a público, por interesse até do presidente da República, e ali vai aparecer o que foi dito, né? Então não tem por que. Sim, aí eu quero ver como desmentir. É que fica, pô. Ô, Datena, eu tenho dito o seguinte, você me conhece, eu já falei, Twitter, em pronunciamentos, a imprensa é um pilar do Estado Democrático de Direito, das liberdades. Um país que não tem imprensa livre é um país tirano, fadado ao insucesso, e nós temos exemplos pelo mundo. Mas, por outro lado, a imprensa tem que ter mais seriedade. Eu vou dizer um problema que aconteceu recentemente comigo, você deve ter acompanhado. Plantaram uma notícia que o presidente nunca mencionou isso, eu dei uma entrevista no Fernando Rodrigues, que é um amigo nosso no Poder 360, que ele ia tirar o general Pujol e colocar o general Ramos. Isso é uma ofensa que pode ser feita a um oficial general. Primeiro, o processo não é esse. Eu falei bem claro para o Fernando Rodrigues, tem 6 generais mais antigos. Segundo, o general Pujol está fazendo um excelente trabalho, não teria motivo. Terceiro, o presidente nem em brincadeira chegou a comentar comigo. Só que o repórter, que eu respeito, que eu falei com ele, é de São Paulo da Folha, Igor Glasgow, sei lá, Igor Glasgow. O Igor, não, tentei falar com o senhor domingo. Eu falei, Igor, domingo tem um horário ali que eu desligo o telefone, senão minha vida não... todo mundo liga, é ministro, eu estou uma descansada. Para o presidente, ele sabe disso, eu passo o telefone da minha esposa. Mas, eu tentei ligar para o senhor, o senhor não atendeu. Pô, tudo bem, planta uma matéria ofensiva. E eu disse, Fernando, como é que eu ia sentar na cadeira do comandante do Exército e olhar para os outros generais e dizer, eu estou aqui
né? Passei 6 caras que são mais antigos, porque o presidente me colocou aqui, está desmoralizado. Quer dizer, o cara faltou, pô, essa matéria me ofende, faltou o respeito com a minha história, que você conhece. Eu jamais aceitaria. E até porque o presidente jamais faria esse convite. Só que, assim, a matéria foi publicada, porra, circulou no Brasil todo, aí o povo tem que fazer uma nota desmentindo, divulgar no âmbito do Exército, sim, mas e aquela folha branca que o cara rabiscou tudo, rasgou e jogou fora? Não pode ser assim, Datena. Tem que ter responsabilidade. O repórter, quando faz uma matéria, ele tem que saber se ela não for correta, e principalmente se for caluniosa, ele vai responder. Isso não acontece, até você sabe disso, tem milhares de anos aí na imprensa, rádio e televisão. Você já sofreu muito isso também. Você já me confessou uma vez, não vamos falar, como você teve problema lá atrás. E fica muito por isso mais mesmo. que o senhor. O senhor pode ter certeza que muito mais que o senhor. Muito mais, mas eu estou dando exemplo que aconteceu com isso, aproveito, porque isso me incomodou demais, eu tenho um respeito imenso pelo comandante do Exército, que é meu comandante, repito isso, pelos valores que eu cultuo no Exército, você sabe como eu sou Caxias nisso, dizer que eu vou sentar na cadeira do comandante porque eu sou amigo do presidente, isso é um absurdo, matar na matéria. Então essa mesma imprensa publica, está aí em todos os jornais, que houve o presidente, rapaz, eu abri hoje, infelizmente eu assino o jornal, né, o Globo, lá, garrafais, presidente interviu na Polícia Federal para proteger a família. Ele não fala isso na reunião da Atena. Pela madrugada, Datena, assim fica difícil. Eu acho que o melhor caminho a ser tomado é divulgar logo o conteúdo a minha opinião, total isso agora desse vídeo com o e pronto, acabou. Com o juiz, porque desmoraliza todo mundo que plantou isso. Eu acho que o mais importante é divulgar o vídeo. Vamos lá, Datena, ele estava com Covid. Está aí não sei quantos meses, mostra exame, não mostra exame, mostra exame, não mostra exame, não é isso? O mimimi. Mostra exame, está com Covid, ele está mentindo. Entregou. Não teve Covid. E agora? E agora? Como é que fica? O presidente em nenhum momento mentiu. Agora, ele estava se reservando ao direito, como mandatário maior da nação, o pessoal está esquecendo que tem que respeitar não só a pessoa também, Jair Messias Bolsonaro, mas o presidente da República, eleito democraticamente. O pessoal devia ter vergonha de esquecer só o Brasil mesmo, em qualquer outro país, a figura do presidente da República é uma figura que tem que ser respeitada, e não achincalhada, e não atacada. Porra, o cara não está com Covid-19, Datena, e aí, agora? Está lá, já está com o Supremo, o que mais? Agora tem que provar que ele não falou, aí vai divulgar o vídeo, ele não falou, é o que pega com todos os jornais de hoje. Me ajuda aí você que é um cara da área de mídia. O que eu faço com todas as manchetes do dia de hoje? Aí sai amanhã uma notinha, não, realmente, amanhã daqui uns 3, 4 dias se divulga o vídeo, realmente ele não falou, né? Ele falou, porra. Bom, eu sei bem o que é isso, que eu já passei por essas situações. Não, mas eu aproveito, eu e quero o desmentido nem aparece, o desmentido nem aparece, no meu caso muito, nem aparece. Viu, Datena, te agradecer muito, de coração, sabe, o carinho, o respeito que eu tenho por você, porque você está me dando a oportunidade no outro dia, porque foi ontem, de quem estiver me ouvindo, saber de um ministro que tem 46 anos de serviço bem prestados ao Exército Brasileiro e à Pátria, que o meu depoimento e o dos outros generais não é isso que saiu hoje na imprensa. Não é isso. Não, ele não cita, a única palavra que ele cita Polícia Federal é quando ele fala da segurança, dos relatórios de inteligência. Fala, Datena. Não, eu ouviria o senhor, mesmo que eu não acreditasse no senhor. O detalhe é que eu estou ouvindo o senhor porque eu confio no senhor como ser humano e como ministro. Eu não vou, eu falei ontem com uma repórter que queria falar comigo, mas general, o senhor vai falar a verdade, eu quase perdi a paciência, né, Datena? Eu tenho um cara a respeito, minha falecida mãe e meu falecido pai me ensinaram a ter respeito, principalmente para a mulher, mas eu tive vontade de falar um negócio. Como é que vou? Duvidar da minha honradez, se eu vou falar a verdade? Peraí, Datena. Mesmo porque não há outro caminho a não ser divulgar esse vídeo. Disseram, o próprio presidente disse o seguinte, né? Quando começaram a dizer que o Weintraub atacou os ministros do Supremo, criaria um problema aí com o Supremo. Quando disseram que o ministro de Relações Exteriores atacou um determinado país, que eu não sei qual iria ferir a soberania nacional. Mas como a coisa ficou tão grave agora, mas tão grave agora,
Eu acho que não há outro jeito a não ser divulgar o conteúdo do vídeo inteiro e pronto, acabou. E Agora, ficar clara essa situação, porque nós criamos uma crise institucional, dependendo o que vai valer mesmo é a posição do procurador Aras, com quem nós falamos hoje de manhã. Ele disse que não ia se pronunciar, e acho que ele tem toda a razão, a não ser na forma da lei, que é o que ele tem que fazer, se ele dá prosseguimento ou não ao inquérito. O próprio Moro chegou a dizer lá em Curitiba, né, e o Moro também, a admiração que eu tinha por ele, o respeito que eu tinha por ele caíram por terra, porque, na verdade, o Moro, se acha que o presidente da República cometeu algum crime, primeiro que ele não disse isso lá na Polícia Federal, mas se ele acha que ele cometeu algum crime, por que ele não disse no momento que o crime foi cometido, por que ele prevaricou? Se o presidente queria interferir na Polícia Federal lá atrás, por que ele, ministro da Justiça, que comanda a Polícia Federal, não veio a público e disse isso anteriormente? É uma pergunta que fica. Essa é a mesma interrogação que tem muitos ministros do Supremo em relação ao ministro Moro. O que ele estava fazendo lá dentro quando ele disse que reunia mais provas contra o presidente e até agora não apresentou prova nenhuma? A verdade é que está criada uma crise institucional do país que é que menos interessa no momento que a gente está combatendo uma pandemia. Eu até peço, ainda, Tena, só para não dizer que eu estou discordando ou concordando, mas não considero nenhuma crise institucional, não é que é crise. São inverdades que estão sendo lançadas de toda a ordem, e a gente fica como João Batista no deserto. Eu estou como o deputado Onyx Lorenzoni, que é muito fiel nisso, a gente está falando, e simplesmente as pessoas não ouvem. Então está a narrativa, como de ontem para hoje, pois apesar do meu depoimento em juízo, do Braga Neto, do João Heleno, que ele não, em nenhum momento, na reunião do dia 22 de abril, mencionou que ia interferir na Polícia Federal. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. O senhor está dizendo que ele não... Mas isso que eu estou dizendo, Datena, você imagina... Mas é importante, porque realmente o que aconteceu está na gravação da fita, como diz o Bolsonaro. Então é melhor divulgar logo essa fita e a verdade vê a luz do dia e pronto, acabou. O negócio para aí. Essa decisão, Datena, não é minha. Essa decisão é do presidente, está sendo assessorado pelos órgãos competentes aqui da Justiça. Mas o que eu estou dizendo é de uma clareza agora. Eu aceitei e sempre será uma honra, um privilégio, até porque os seus ouvintes são fiéis, são pessoas esclarecidas, né? Você bem colocou do momento, né? É um momento grave do país, dessa pandemia, muito grave, que é uma área que a gente tem acompanhado, e fica esse mimimi aí, não sei o quê. Quem é que está a ganhar com isso, rapaz? Mas, Datena, eu vou ter que ser sério, eu marquei essa reunião, posterguei, eu vou ter que encerrar, porque outra vez eu falei mais contigo, mas eu queria, de coração, primeiro, ministro, desejar que... eu não sei se isso vale alguma coisa. Mas eu, quando acredito em alguém, eu acredito até o fim. E eu acredito no senhor pelo relacionamento que a gente teve. A nossa amizade começou pelo Boechat. E eu duvido que, primeiro, como ser humano, o senhor não fosse dizer a verdade. Duvido. Pela sua formação, duvido que o senhor não fosse dizer a verdade. Não, nunca. E também pela sua inteligência, eu duvido que o senhor não fosse dizer a verdade, mesmo porque... esse vídeo vai acabar vindo a público, eu tenho certeza que vai acabar vindo a público, e de repente a verdade vai ficar completamente esclarecida. É uma pena mesmo que quando a verdade ficar esclarecida, ninguém vai nem lembrar disso que aconteceu da forma que aconteceu. Não, mas é que eu disse, que está diferindo não vai tanto. Dar o mesmo destaque que deu ontem. Eu tenho respeito pela imprensa. Mas a sua consciência é o mais importante. Não existe nada mais importante que a própria consciência. Eu também já fui atacado várias vezes por motivos banais. Olha, Datena, antes que eu me esqueça, eu conversei com o presidente, estou para ir em uma missão a São Paulo, eu gostaria de marcar uma ida aí para falar contigo, com o nosso amigo Johnny. Com o maior prazer. Tem aquele desafio do Reinaldo Azevedo, que eu falei para ele que eu vou enfrentá-lo, e ele ficou satisfeito pelo respeito que eu tenho a ele. E o Reinaldo continua batendo firme. Pra ele parar de bater, Reinaldo continua batendo firme. Pra ele que é igual o fermento, que tá batendo e só cresce. O Reinaldo é que nem o Muhammad Ali e o Mike Tyson.
Ele gosta de levar as cordas. Levar as cordas. Mas até, olha, eu aproveito, vou ter que encerrar mesmo, agradeço a oportunidade. Tá bom. Me perdoa de eu estar um pouco assim exaltado, é porque a indignação é muito forte. A indignação, se eu não tivesse nesse processo, eu não teria dados para estar tão indignado. Mas eu estou no processo, porque eu estava na reunião, dei o meu depoimento e simplesmente isso nada valeu, porque está todo mundo, não, interferiu, vai mudar o superintendente, Bolsonaro falou isso, aí é complicado. Tá bom, Datena? A revolta está exatamente porque o senhor não disse isso, eu entendo perfeitamente. Tenha um bom dia. Bom dia, ministro. Fica com Deus, um abraço a todos. Fica com Deus. E Deus abençoe o nosso Brasil. Um abração. Amém.